Olá, tudo bom? Neste vídeo você conhecerá alguns esportes que deu origem ao futebol. E como surgiram as regras que faz dele o maior esporte do mundo. Futebol em inglês se escreve futebol, e ela é a união de duas palavras, foot quer dizer pé, e ball que quer dizer bola. Assim, as duas palavras formam a frase, jogar bola com os pés. Antes do futebol ser padronizado pelos ingleses, outros países já praticavam algum esporte que era usado um objeto redondo. Por exemplo, a China antiga, que era jogado cuju, onde um grupo de pessoas formavam duas equipes que ficavam em campos separados, e eles tinham que fazer uma bola feita de pena passar por duas traves com uma rede que tinha um buraco no meio. E quem fizesse mais pontos era o time vencedor. O cuju inspirou o kemari, praticado no Japão. Algumas pessoas faziam uma roda em volta da bola, e jogavam ela um para o outro sem deixar cair. Bola que era feita de fibras de bambu ou pele de veado, e o jogo servia como entretenimento para o povo. Já na Grécia antiga o epísquiro, palavra que vem do grego episkiros, que significa bola comum. O epísquiro era praticado em um campo quadrado e dividido por uma linha no meio, e por duas equipes que contavam com 12 ou 15 jogadores. Eles tinham que fazer a bola passar pro lado do adversário carregando ela na mão, e a bola era feita de bexiga cheia de areia e revestida com couro. O epísquiro, assim como o cuju, inspirou outro esporte que era praticado no Roma antiga, o arpasto, que vem do latim arpastum, palavra que significa lágrimas ou rasgado à força, tinha esse nome por causa da violência nas partidas. Mas também era conhecido como o jogo da bola pequena, que parecia com a bola de softball e recheada com penas. O jogo era praticado por duas equipes em campo retangular dividido por uma linha no meio. Alguns relatos dizem que uma equipe tinha que tirar a bola do adversário e trazer para o seu campo, outros já dizem que tinha que levar a bola para o campo do adversário. E também existia outros esportes praticados com bola, como o tsushu praticado em alguns países da Ásia, o soule na França, o cautil florentino na Itália, e entre outros. Na terra dos bretões, onde hoje é a Inglaterra, existia um festival anual chamado Royal Chorovetide, praticado para comemorar a expulsão dos dinamarqueses, que controlavam o país, e para simbolizar a cabeça do inimigo, eles iam pelas ruas chutando uma bola feita de bexigas de touros, pedaços de madeiras ou couro costurado e rechada com palha ou grama. Um futebol medieval e tão violento, que quando acabavam as partidas, tinha pessoas desmaiadas e com pernas e braços quebrados, e até mortes por afogamentos e punhalados com adagas que os adversários levavam. Os comerciantes das cidades reclamavam do futebol não só pelos incidentes durante o jogo, mas também pela destruição que ficava nas ruas por onde eles passavam. Então, em 13 de abril de 1314, o prefeito de Londres, com o apoio do rei Eduardo II, proibiu o esporte, decretando que quem fosse pego praticando futebol poderia ser até preso. Mesmo o esporte sendo banido por quase 500 anos, os ingleses ainda jogavam o futebol, até mesmo a pessoas da realeza, por exemplo como o rei Henrique XIII, que supostamente teria encomendado o primeiro par de chuteira da história. O futebol foi sendo aceito aos poucos pela sociedade que até acontecia partidas entre vilas. Então, em 1710, algumas universidades e escolas londrinas adotaram o esporte como atividade física, mas também praticavam o futebol entre elas como entretenimento e cada uma com as suas regras. As que se destacavam eram, a que podia ser usado os pés, e a outra podia ser usado os pés e as mãos. Em 1825, na cidade de Rugby, no condado de Warwickshire, acontecia uma partida de futebol e a maioria dos jogadores gostava de jogar só com os pés. Então um aluno e jogador de uma das escolas em campo chamado William Webb Ellis teria pegado a bola com as mãos e corrido pro fundo da área do adversário. Nesse momento nascia dois esportes, o rugby, que até hoje é permitido usar tanto as mãos como os pés, e o futebol como conhecemos. Então, em 1848 surgiram tentativas de unificar todas as regras e formas de praticar o futebol, e os alunos da Universidade de Cambridge, liderado por Henry de Winton e John Charles, reuniu 2 alunos de escolas públicas e 2 de escolas não públicas que praticavam o esporte, e apresentaram as suas formas de jogo. Então, todos reunidos em uma área plana e verde chamada Parker's Peace, escreveram uma carta com algumas regras, e colocaram seu nome de Cambridge Rules, as regras de Cambridge.
Eram 11 parágrafos que determinava como o futebol deveria ser praticado, e algumas delas funcionam até hoje, e essa carta escrita pelos alunos da universidade foi perdida, mas em 1856 foi feita uma nova. Então, em maio de 2018 foi construído um monumento com 4 pilares de pedra em homenagem aos alunos com o título Cambridge Rules 1848. As regras ainda não eram estabelecidas como as de outros esportes, por exemplo, a esgrima, o tiro com arco, o criquete, e entre outros. E em 1862 o advogado Ebenezer Cobb Morley, jogando uma partida de futebol pelo time chamado Barnes Futebol Clube, o qual ele fundador e capitão, viu que o esporte poderia ser violento sem suas regras ditadas. Então ele escreveu uma carta para o jornal britânico Bell's Life, sugerindo criar um comitê para que as regras de futebol fossem padronizadas. Esta carta pode ser vista em um museu que fica localizado em Manchester, chamado National Football Museum. Então, no dia 26 de outubro de 1863, organizaram um evento no restaurante chamado Freemasons. Neste dia foram apresentadas algumas sugestões como a do travessão em cima das duas traves ao invés de uma fita, os tiros livres, escanteios, arremessos laterais e a introdução da bola ao jogo. E também ficou proibido tocar na bola com as mãos, e nesta reunião estava presente o Sheffield Club, o clube de futebol mais velho do mundo, e a única escola presente Charterhouse. E depois de algumas reuniões, no dia 8 de dezembro do mesmo ano, Ebenezer Cobb Morley com mais 12 escolas, escreveram um livro com 14 regras e colocaram seu nome de Football Association, mais conhecida como FA. Essa é a entidade mais velha do futebol e é quem organiza o esporte na Inglaterra até hoje. E tem até uma Copa no país com o seu nome, a FA Cup. Ela é membro da UEFA e da FIFA, entidades que organizam o esporte na Europa e no mundo, e tem assento permanente na International Football Association Board, a IFAB, que controla as regras do futebol em todo o planeta. Depois que as regras foram estabelecidas, as entidades da FIFA e da IFBA fizeram mais de 30 mudanças que interferem diretamente no futebol. Algumas, por exemplo, são a criação das disputas de pênaltis, as dos cartões amarelos e vermelho, os acréscimos, goleiros são proibidos de pegar bolas recuadas, os jogadores são obrigados a usarem caneleiras. As calças térmicas que os jogadores usam têm que ser da mesma cor que os calções, e também é proibido usar qualquer tipo de blusa que não seja de tactel. Se você gostou da história, me ajude a crescer aqui no YouTube, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Valeu!